Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Alvorada. Este podcast que busca sempre a conexão conosco mesmos, a conexão com o outro e a conexão com Deus. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber dois advogados que aí resolveram dar um pouco de si para contribuir com a advocacia em Londrina. Resolveram separar um pouco do seu tempo para contribuir com a nossa cidade. E você que nos acompanha aí nas mais de 70 cidades no Paraná, que a Rádio Alvorada alcança, e também pela internet em todo o mundo, você pode perguntar, mas vai falar só da OAB Londrina? Não, nós vamos tratar da advocacia em geral, o que ela pode fazer por cada um de nós. Então eu recebo com alegria hoje o Dr. Mário Sérgio, que é o presidente da subseção de Londrina da OAB, e a doutora Thalita, que é vice-presidente então da OAB. Sejam muito bem-vindos para o nosso podcast. Obrigada, Padre Jefferson. Muito obrigado, Padre Jefferson. Foi uma alegria receber vocês. Então, o Dr. Mário Sérgio é advogado, graduado em Direito pela UEL, ele é mestre em Direito, Sociedade e Tecnologias, ele é ex-vice-presidente da OAB Londrina, então você já estava nesse meio. Ele é o atual conselheiro estadual da OAB e presidente eleito, então, para essa gestão triênio, né, 2025-2027. Então, ele vai atuar como presidente durante esses próximos 3 anos. E a doutora Thalita, também advogada, mestre em Direito Penal pela USP, é doutoranda em Educação pela UEL, professora da PUC Paraná, nossa parceira, e atual vice-presidente eleita da subseção da OAB Londrina para o mesmo triênio. Então vamos começar perguntando aqui para o Dr. Mário, vamos falar um pouquinho desse compromisso da advocacia com a justiça, com toda a nossa sociedade. Dr. Mário, como que essa gestão da OAB Londrina pretende reforçar o compromisso da advocacia com a justiça, com toda a questão da dignidade humana, que é algo que a igreja também se preocupa muito, né? Nós temos aí a doutrina social da igreja e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem nada a ver com partido X, Y, Z, mas sim pensar na justiça e pensar na dignidade humana. Como a OAB trabalha nisso? Esse é um tema bem interessante, Padre Jefferson, porque muita gente olha a OAB como um órgão de classe, com uma finalidade de disciplinar o exercício da advocacia, né? Mas a finalidade legal da OAB vai muito além disso. Se a gente pegar o artigo 44 da Lei 8.906 de 94, vai tratar que a OAB é um instrumento de defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça social e, dentre outros, da dignidade humana, né? Então, é papel da OAB cuidar da defesa da justiça social e da dignidade humana. Por isso que a OAB, às vezes, intervém em temas e a sociedade, às vezes, pode achar estranho, mas isso não tem nada a ver com a advocacia, tem tudo a ver com o papel institucional da OAB. E nós criamos, tivemos a ideia, não é, Thalita, de avançar bastante nesse tema, nessa gestão. Então nós criamos, em relação à justiça como instituição, nós criamos um observatório para que faça relatórios de como está a qualidade e o alcance da prestação jurisdicional, né? Se está atendendo a população, se a qualidade, como está a qualidade, a celeridade, para que a gente, baseado em dados, possa fazer intervenções para melhorar a prestação jurisdicional, seja ela uma intervenção política, administrativa ou até às vezes judicial. Do ponto de vista de justiça social, a gente tem na OAB uma advocacia dativa muito valente. O que é essa advocacia dativa? O Estado tem um compromisso constitucional de não deixar ninguém sem defesa,
né? Então, as pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado teriam uma defensoria pública como um órgão do Estado para apresentar e representar essas pessoas perante o Poder Judiciário. Só que há uma ineficiência do Estado que deixou uma lacuna. Não tem defensoria pública suficiente para atender toda a população com hipossuficiência financeira. Isso fez com que a OAB criasse a figura do advogado dativo, emprestando a sua capilaridade, porque todos os municípios contam com um advogado e advogada, para que suprisse essa lacuna do Estado. Então, a advocacia para a justiça social, a OAB empresta advogados e advogadas qualificados, que nós capacitamos através de cursos, para que, sem cobrar honorários desse cliente que não tem condições de pagar, possa apresentar e fazer ampla defesa deles em processos judiciais. Em relação à dignidade da pessoa humana, nós temos um papel também institucional muito forte. Nós temos uma comissão de direitos humanos, hoje capitaneada pela advogada Pérola, que nós nomeamos, né? Nós temos comissões que vistoriam estabelecimentos prisionais, que atuam muito em relação à defesa da dignidade humana. Então, nós temos, essa semana, por exemplo, nós tivemos um problema com uma advogada que teria que passar por um body scan, né? Ela grávida. Tivemos que acionar, a gente já vai falar sobre a questão de prerrogativas. Nós tivemos um debate muito importante na cidade, que a OAB participou ativamente sobre letalidade da polícia. O que está acontecendo, por que está acontecendo, qual a solução para a gente resolver isso. Então, a gente se envolve em temas de interesse da sociedade londrinense para a defesa disso, da justiça social e da dignidade da pessoa humana. Que bom. Eu gostaria de retomar esse tema, doutor Mário, da advocacia dativa, é isso, né? Sim. Uma pessoa que está nos assistindo, que está nos escutando, que de repente não tem condições, então, de contratar um advogado ou vai buscar no Estado essa defensoria pública e não encontra a solução. O que ela tem que fazer? Ela entra em contato com a OAB? Como que funciona? Ela pode entrar em contato com a OAB, mas o dever de nomear advogado para quem não tem advogado é da Justiça. O juiz faz uma nomeação, né? A OAB colocou uma lista para que não tenha nenhum tipo de pessoalidade, né? O juiz não possa escolher quem ele quer para apresentar aquela defesa. Então, uma lista com advogados que são chamados de forma sucessiva para atender esses processos que necessitam da advocacia dativa. Uhum. Né? E padre, agora eu me lembrei de uma questão também da dignidade da pessoa humana. Nós criamos cursos para atender e capacitar. Né? Um dos cursos a gente fez para os nossos colaboradores, eu notei aqui, curso para capacitação para atendimento humanizado, visando inclusão, como atender pessoas com algum tipo de limitação, né? De forma humanizada, para compreender e ter empatia com essa pessoa e aprender a solucionar o seu problema. E esse mês nós estamos fornecendo para os advogados 2 cursos também, um de violência institucional de gênero e outro de uso de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, tudo isso com vistas à defesa aí da dignidade humana. Muito bem. Doutora Thalita, como que tem sido a atuação da OAB no caso de melhorar e influenciar positivamente a cultura jurídica da cidade e também a questão social? Então, padre, como o Mário já colocou aqui, a gente tem, né, o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, que coloca como finalidade realmente para a OAB essa promoção dos direitos humanos, a defesa da justiça social e também o aperfeiçoamento da cultura e das instituições públicas. Então, nós temos o dever, enquanto instituição, não apenas de cuidar da advocacia, mas ter esse olhar social. Hoje, o que a gente vê que, dentro da ordem, né, o que realmente tem funcionado muito na parte social são as atuações das comissões. Então, o Mário já colocou aqui a questão da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a gente tem Comissão de Defesa dos Direitos Animais e outras tantas, do direito da pessoa idosa. Então, a gente tem outras tantas comissões que visam atender essas demandas específicas, não só da advocacia, mas da própria comunidade, da própria sociedade.
E é importante a gente ressaltar aqui, padre, que às vezes as pessoas entendem que a OAB se preocupa muito com a valorização da advocacia, prerrogativas do advogado, mas a gente tem que entender que não existe uma justiça social se eu não tiver uma advocacia forte. Então eu preciso ter uma advocacia forte, eu preciso ter garantida para essa advocacia as prerrogativas, os direitos, para que o advogado com liberdade possa atuar em defesa do seu cliente, em defesa daquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, que precisa de um defensor dativo. Então, sem essa força política que a OAB possui hoje na sociedade, de fortalecimento, valorização da advocacia, a gente não consegue ter uma justiça social. Então, enquanto essa finalidade de aperfeiçoamento da cultura e da justiça social, a OAB tem esse importante papel, além do que o Dr. Mário já colocou aqui, das comissões, mas também esse fortalecimento da advocacia é muito importante para uma justiça social efetiva. E como foi para vocês, assim, assumirem essa missão? Bom, o senhor já disse, Dr. Mário, que já estava como vice-presidente, né? Então, já estava mais ou menos já dando a sua contribuição. Mas como foi, com certeza existe uma chapa para vocês serem eleitos e tudo mais. Como foi a decisão de partir para se dedicar um pouco mais à OAB Londrina? Eu tenho quase 30 anos de advocacia e desde o começo eu me envolvi com esses aspectos da instituição OAB, né? Incentivado pelo escritório que eu trabalhava, onde as pessoas já se envolviam na política de ordem, eu acabei me entusiasmando e entregando um pouquinho do meu tempo em cada uma das funções que eu exerci ao longo do tempo, né? Então, as 3 últimas funções foram: eu fui vice-presidente na época da pandemia, vice-presidente da presidente Vânia, a primeira mulher presidente da subseção de Londrina, em 60 anos de subseção. Depois eu passei a conselheiro estadual na última gestão e agora como presidente da subseção. Não existe assim, eu quero ser dentro de um grupo que a gente participa, né? As coisas vão evoluindo e é um chamamento, uma oportunidade para que você possa prestar esse serviço voluntário. E eu recebi essa convocação como uma oportunidade para que eu pudesse fazer uma contribuição social, né? E também para que eu pudesse retribuir tudo para a nossa classe, tudo que a advocacia me deu. Eu, como disse, eu tenho quase 30 anos de advocacia e a advocacia me deu a subsistência financeira, a advocacia me deu amigos e amigas, e a advocacia me deu a minha família. Minha esposa eu conheci por conta da advocacia, né? Ela também é advogada, professora da PUC, e construímos uma bela família. Então, eu precisava, estava em débito com a nossa classe, e eu achei que a oportunidade fosse essa, entregar o meu tempo agora para tentar melhorar a vida do advogado e da advogada. E a doutora Thalita, como isso aconteceu? Assim, padre, na verdade eu sempre gostei, né, de trabalhos voluntários desde criança, desde pequena, escola, faculdade, igreja, e desde quando me tornei advogada, comecei o trabalho dentro da OAB, em várias, como advogada instrutora, defensora dativa, comissões, fui conselheira da subseção. E quando o Mário me chamou para ser vice-presidente, né, para fazer parte desse grupo, eu entendi que não era uma questão de uma liderança dentro da OAB, porque o que a gente vê, na verdade, é um grupo de advogados e advogadas que voluntariamente acordam todos os dias pensando e planejando coisas para a advocacia e para a sociedade. Então, era esse trabalho agora numa ampliação, né, muito maior do que aqueles trabalhos voluntários que eu já tinha realizado, porque a gente tem 9.500 advogados, um pouco mais de 9.500 advogados que a subseção Londrina é responsável. Então, eu sei que hoje é uma responsabilidade muito grande estar como vice-presidente, mas eu sei que é algo que a gente não está sozinho, não sou só eu, não é só o Mário, mas é um grupo muito forte, muito unido, que está trabalhando em prol da advocacia, em prol da sociedade. Então a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do ônus que tem esse cargo e nós queremos fazer isso da melhor maneira possível, com toda certeza. Aproveitando, doutora Thalita, às vezes nós temos pessoas nos acompanhando que está sendo uma sopa de letrinhas, né? O que seria
OAB, nós não falamos isso no começo, né? Explica um pouquinho a Ordem dos Advogados do Brasil, mas como que consiste essas divisões pelo Brasil? Nós temos o Conselho Federal, a OAB, que seria no âmbito nacional, Brasil, né? Então, como se ela fosse responsável por todas as outras OABs, por todas as outras ordens dos advogados do Brasil. Uma federação, né? Como se fosse uma federação. Então, nós temos o Conselho Federal e em cada estado tem a sua, que nós chamamos de seccional. Então, nós temos aqui no Paraná a OAB Paraná, que é a seccional do estado do Paraná. E dentro da seccional, nós temos a divisão por subseções, que não necessariamente são todas as cidades do estado. Então, a gente tem várias cidades no estado, mas aqui nós temos 40 e... quantas subseções? Se não me engano, 49 subseções. 49 subseções no Paraná. Então, a subseção de Londrina, ela abrange outras cidades, não só Londrina. 16 cidades. Municípios. 16 municípios, né? Então, essa divisão é no Brasil inteiro assim. Então, você tem a seccional em todos os estados e as subseções, então, engloba um grupo de cidades, ou às vezes uma cidade só, às vezes é um grupo de cidades, que aí são as subseções que estão ligadas à seccional, que está ligada ao Conselho Federal. É bem parecido com a nossa estrutura do estado. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, com o outro e com Deus. E hoje o nosso tema tem muito a ver com essa conexão primeiro com o outro, não é? Que nós precisamos ter essa justiça exercida em todos os âmbitos, conosco mesmo, mas também com os outros, esse bem comum que a doutrina social da igreja prega, para que todos tenham direitos e também tenham deveres a cumprir. E os meus convidados hoje, Dr. Mário e doutora Thalita, são respectivamente presidente e vice da subseção OAB Londrina. Dr. Mário, como que a OAB Londrina pode proteger as prerrogativas dos profissionais e promover um exercício mais digno aí da advocacia? Quando se fala inicialmente de prerrogativas, todos os direitos que o advogado pode de ser atendido pelo juiz e entrar em serventia sem autorização, às vezes parece ser atendido em delegacia, às vezes parece que são privilégios, né? Mas na verdade não são instrumentos para que o advogado possa exercer o direito de representar o direito de outra pessoa. Né? A pessoa que não tem o conhecimento técnico, a pessoa que não pode se defender por si, o advogado tem que ter todos os instrumentos legais para atuar com ampla liberdade para poder entregar para aquele cidadão uma ampla defesa. Então nós temos lá os artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B que elencam qual é a condição do advogado perante o Ministério Público, perante o juiz, que não há hierarquia entre eles, esses direitos de acesso. Então, isso é uma bandeira muito cara para a OAB. Né? Então, a OAB tem que atuar de uma forma firme e inegociável na defesa dessas prerrogativas. E Londrina é referência na defesa das prerrogativas. Nós temos um diretor de prerrogativas local e nós temos uma comissão de prerrogativas. Eu estava dizendo há pouco sobre uma advogada grávida que estava sendo impedida de entrar na PEL porque ela estava grávida e não queria passar pelo body scan, que é aquele, igual tem em aeroporto, né? Isso pode fazer mal pro... O famoso raio-x. Raio-x, né? E havia ali um impedimento que ela não poderia entrar, mas ela teria que atender o cliente. O diretor de prerrogativas, o Jair Vicente, foi imediatamente e presencialmente ao local para dizer que ela teria que entrar
para exercer o trabalho dela sob pena de violação de prerrogativa. E hoje, no artigo 7º-B da Lei 8.906/94, é crime, com detenção de 2 a 4 anos, violar a prerrogativa de advogado, de tão importante que é isso. Então nós colocamos isso como um ponto de prioridade na nossa gestão, digamos assim. E o que nós fizemos? Mudamos a comissão de defesa dos direitos e prerrogativas, segmentando com cadeiras destinadas a cada profissional de cada área. Por que isso? Porque um advogado trabalhista, ele tem dores diferentes do advogado que atua na área penal ou da área previdenciária. Cada um tem uma questão técnica envolvida que, se você colocar um atendimento especializado para aquele advogado, o advogado trabalhista liga lá com alguma violação, um advogado trabalhista vai atendê-lo, porque ele já sabe do que a pessoa está falando, né? Isso torna mais imediata a resposta na defesa das prerrogativas. E nós temos nesse sistema especializado 24 horas por dia com um telefone para plantão. 7 dias por semana, 24 horas por dia, o advogado de qualquer área vai ser atendido por um advogado da área dele, a advogada da área dela. E criamos também um disque prerrogativas da mulher advogada. Por que para a mulher advogada? Porque a mulher também tem dores específicas dela, né? Infelizmente, é comum uma advogada no exercício profissional sofrer algum tipo de assédio, né? Ou uma brincadeira boba que a pessoa achou que poderia ter liberdade para fazer, e isso ela se sente mais, digamos assim, com mais facilidade ela fazer esse tipo de denúncia para uma outra advogada que vai ter, além da empatia que nós todos temos, mas ela pode ter experiência na solução daquilo e de forma mais imediata. O que a gente quer é cuidar do advogado com rapidez. Qual é o problema? É esse, vamos aqui já entregar a solução, né? Porque antes tinha um 0800 que ligava para Curitiba, tentava identificar algum advogado para fazer o atendimento de prerrogativas, e a gente tinha um delay ali que às vezes era prejudicial para o advogado, que estava sendo com a prerrogativa violada naquele instante. Então a gente quer resolver naquele instante. Está acontecendo, já liga, vai atender um advogado no telefone, não vai passar por secretário, por assessor, nada. O advogado que vai atender, a violação de prerrogativa já vai estar na ponta da linha. Muito interessante. Doutora Thalita, nós temos aí uma gama muito grande de gerações de advogados, né? O doutor Mário ele acabou de dizer que tem 30 anos aí de atuação, e também temos muitos aí recém-formados no mercado, né? O que a OAB faz? Faz algum trabalho de mentoria, de troca de ideias entre essas gerações? Nós temos hoje os chamados jovens advogados, né? Considero até uns 10 anos de advocacia. A grande maioria, cerca de 70%, né, dos advogados hoje da nossa subseção são advogados com 10 ou menos tempo aí de profissão. Uhum. E essa jovem advocacia, ela tem a mesma responsabilidade do advogado mais experiente, como o Mário, só que ela não tem a experiência. Então, sempre o que falta para o advogado jovem é a experiência. Nós temos que a porta de entrada dentro da OAB é o núcleo jovem. Então, hoje o advogado, quando ele faz o juramento, ele já entra no núcleo jovem, que é uma comissão dessa advocacia iniciante, independente se é um advogado que tem 50, 40, 30 anos de idade, porque você pode ser um jovem advogado mesmo já tendo 50, 60 anos. E essa jovem advocacia, então, é um grupo de advogados, alguns mais experientes, outros ingressantes na advocacia. E ali a gente vê que eles conseguem realmente fazer várias conexões, network, informação, troca de experiência. Então, ontem mesmo uma advogada jovem me relatou, eu estava com uma dúvida de previdenciário, um cliente veio me procurar, eu não sabia o que fazer, coloquei no grupo, na hora um já vem e fala, peraí que isso aí eu sei fazer. E já entra em contato e já ajuda, né? Então, eles mesmos, os próprios jovens, eles têm essa troca de experiência dentro do núcleo jovem, que hoje é a nossa porta de entrada. Nós temos, que está em implementação ainda, um projeto muito interessante de trazer esse jovem advogado para os grandes escritórios, para troca realmente de experiência
com aqueles advogados que já têm mais tempo de advocacia, e não só experiência, às vezes, da prática do dia a dia, mas experiência de organização do escritório, contas, precificação de honorários, que é uma dificuldade que o jovem advogado tem muito grande hoje, né? Que quanto que eu cobro, como que eu cobro, né? E você trocar a experiência com quem já tem lá 30, 40 anos de advocacia, né? Isso é muito enriquecedor. Então, através do Núcleo Jovem, dessas parcerias que nós estamos construindo com alguns escritórios, né? Para acolher realmente esse advogado em início de carreira, nós queremos realmente trazer para o advogado aquilo que falta, porque ele já tem tudo, ele é formado, ele tem a parte técnica, passou no exame da ordem, que é um exame super difícil, mas falta para ele a experiência. E aí, quando ele consegue essa troca com alguém que já tem esse tempo de advocacia, a gente vê que isso enriquece bastante e melhora muito mais a atuação desses profissionais. Então, hoje, o Núcleo Jovem é essa porta de entrada. Nós temos feito vários trabalhos com os jovens advogados, essa relação da diretoria mesmo, da gente ir participar dos juramentos com eles, das sessões de compromisso. Nós temos reuniões que antecedem a sessão de compromisso, onde a gente esclarece para eles tudo que tem dentro da OAB, e não só dentro da OAB, tudo que eles têm direito, né, enquanto advogados, as prerrogativas, porque muitos saem da faculdade só sabendo a lei, mas desconhecendo a profissão em si. Então, a gente tenta essa aproximação, que hoje nós temos na nossa diretoria uma diretora da advocacia iniciante, que é a Jaqueline Coraza. Então, está no dia a dia com a gente na diretoria e está junto, né, muito próxima do Núcleo Jovem, com essa jovem advocacia que está ingressando na nossa ordem. Então, isso tem sido um trabalho, assim, gratificante. A gente tem tido feedbacks muito, muito bons dos jovens advogados, desse acolhimento que eles têm sentido realmente em casa. A gente brinca que a OAB é a casa do advogado. E eles realmente têm sentido em casa, depois que fazem o juramento, esse espaço ali dentro da ordem. E de alguma forma também, eles participando dentro da OAB, eles também vão seguir ali as prerrogativas, vão seguir o que está se pensando em termos de Londrina e região, a forma correta de atuar e tudo mais. Isso também é muito importante, né? Sim, porque às vezes o jovem advogado falta um pouco, além da experiência, um pouco daquela coisa do pulso firme, né? Uhum. Da coragem, né? Eu lembro, a primeira vez que eu tive minha prerrogativa violada, eu tinha 6 meses de advocacia. E eu liguei para o então presidente na época e falei o que aconteceu. Ele falou, não, isso não pode fazer com você tem que ir lá, tem que bater na porta. Eu não consegui fazer nada, eu saí e chorei. Foi a única coisa que eu consegui fazer, foi chorar. Né? Eu tinha 6 meses, eu falei, como é que eu vou bater na porta de um juiz? Né? Como é que eu vou brigar com um juiz? Então, essa... Agora eles podem chorar na OAB. Agora, exatamente. Agora, eles têm... Não, e na minha época não tinha esse telefone onde eu podia ligar, né? Mas hoje eu posso... O jovem advogado pode ligar no disco prerrogativa na hora, que vai um outro jovem advogado que tem um pouco mais de experiência, atender ele. E vai lá no fórum, na delegacia, onde ele estiver com a prerrogativa violada e vai atender ele na hora. Né? Então, esse acolhimento, né, para a jovem advocacia é muito importante, porque os primeiros anos são difíceis, que na verdade, assim, a advocacia o tempo todo é difícil, mas o começo é mais difícil, né? Até a gente se estabelecer, entender um pouco a profissão, a área, e aí esse apoio é muito importante, sem dúvida. Eu lembrei, padre, se me permite, claro, uma situação dessa que a Thalita falou. Um jovem advogado teve um problema numa audiência com um juiz, e ele ligou da sala da audiência dizendo que estava com a prerrogativa violada. O juiz virou para ele e disse assim, então saia da sala e espere a OAB lá fora que eu vou fazer outra audiência. Daí ele perguntou para o advogado que estava lá para atendê-lo, ele falou assim, não, continue sentado aí que eu estou chegando. E ficou sentado, o juiz não conseguiu chamar outra audiência e chegou lá o advogado mais experiente da comissão de prerrogativas para solucionar o problema. Né? Então, assim, a solução é imediata. Né? E a gente vai trabalhar também com conversas institucionais, né? Para que as autoridades entendam a importância das prerrogativas da advocacia, porque eles costumam, às vezes, não todos, mas alguns, entender a importância da advocacia só quando eles precisam do advogado. Se nós analisarmos de uma forma lógica, né, se você preserva, então, a prerrogativa do advogado, com certeza você está automaticamente protegendo o cliente dele. Né? Sim, porque... que pode ser qualquer um de nós, né? Inclusive o juiz, inclusive o promotor. Sim.
E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Agora o nosso bate-papo vai ser um pouco sobre inclusão, justiça social e equidade de gênero. E vou continuar aqui perguntando agora para a doutora Thalita, como vocês têm fortalecido a participação e o respeito à mulher dentro da advocacia e da sociedade civil por meio da OAB? Padre Jefferson, é um tema um pouco difícil às vezes a gente tratar, né? Eu acredito muito em ações afirmativas, né, em políticas públicas, para espaço realmente da mulher, tanto na advocacia quanto na sociedade civil. Nós, dentro da OAB, então, já há algum tempo, é exigência para qualquer gestão que tenha a igualdade, né, do número de membros da chapa, metade homem, metade mulheres. Então, a gente vê essa igualdade em termos de números, né? Então 50% homens, 50% mulheres, quando a gente vai se cadastrar para concorrer à eleição da OAB. Hoje, na nossa subseção de Londrina, nós já somos maioria mulher, né? Então a maioria das advogadas são mulheres, mas a gente vê que ainda falta, tanto na advocacia quanto na sociedade civil, um espaço realmente ativo dessas mulheres, né? Um espaço de voz realmente, de decisão, e que a gente sabe que não vai chegar numa igualdade real realmente se a gente não tiver esse espaço de voz para as mulheres. Então, dentro da OAB, a gente, nessa gestão agora, tem criado vários projetos e implementado, né, projetos que realmente visem trazer voz para essas mulheres, para questões de gênero dentro da ordem. Então, até essa semana mesmo a gente tem esse curso que o Mário colocou, que é um curso sobre o uso do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é um protocolo que tem que ser aplicado em todo o Poder Judiciário e também nos processos disciplinares na OAB. Que é realmente você olhar o caso, aplicar a lei, analisar as provas com uma lente do gênero. Porque se ali tem uma mulher envolvida, seja essa mulher autora, seja essa mulher vítima, né, eu preciso ter uma lente um pouco diferente do que a lente que a gente está acostumado a utilizar no julgamento de casos. Então, dentro da advocacia, dentro da sociedade civil, a gente vê que existem sim essas políticas para espaço para a mulher, mas ainda falta um pouco dessa voz, né? Então, hoje, eu, padre, acredito muito mais que o exemplo que a gente faz, então hoje a nossa gestão, os próximos que virão depois, o exemplo que a gente consegue dar, né, para a advocacia e para a sociedade, de espaço realmente, de espaço de fala, de espaço político para essas mulheres, é o que vai trazer uma cultura diferente para as próximas gerações, né? Então, quando a gente tem mulheres que se posicionam, quando a gente tem mulheres que assumem cargos dentro da OAB, dentro da sociedade civil e são valorizadas por esses cargos, quando a gente tem homens que respeitam esse espaço das mulheres, que valorizam, né, esses cargos que as mulheres alcançam, a gente está buscando uma igualdade, a gente está chegando próximo, né, de uma equidade aí, que é difícil, que demanda muito tempo ainda, a gente sabe disso, mas aos poucos acho que a gente consegue ir mudando essa cultura. Então, além das políticas que já existem dentro da OAB, dentro da sociedade civil, eu acredito muito que no que nós estamos implementando, nos projetos que a gente tem feito, no espaço que a gente tem conferido para a mulher, para as questões de gênero, nós estamos chegando próximo de uma igualdade substancial realmente. São passos, né, que vão sendo dados, cada um deixa a sua contribuição para aquele período e o próximo vai sedimentando tudo isso, né? Doutor Mário, o senhor já falou um pouquinho como a OAB está trabalhando com as pessoas assim em situação de vulnerabilidade, mas
existem, além da advocacia dativa, né, existe alguma outra atuação de vocês em relação a esse direito de defesa que essas pessoas indefesas têm? Sim. Padre, isso eu tenho muito orgulho e acho que tenho o privilégio de trabalhar com a Thalita, que tem uma visão de mundo que eu admiro muito. E uma das criações dela, de autoria dela, foi criar o GAMA, que é um grupo de apoio à mulher advogada, com inúmeros serviços, apoio psicológico, capacitação, né? Então, isso é um ponto aí que eu acho muito, muito importante. Nós também prestamos assistência judicial, inclusive, e gratuita à mulher que sofre violência doméstica, seja no exercício da profissão ou não, né? Então, mulher que sofre violência doméstica a mulher advogada tem assistência da OAB. E uma coisa que me impacta pessoalmente, e nós temos olhos para isso também, eu fiz uma visita para o Hospital Vida. Vi todo o trabalho deles, a estrutura, como que eles fazem a recuperação do pessoal, das pessoas em condição de rua e que são viciadas. Eles fazem o tratamento, eles têm uma dificuldade que disseram para mim, Mário, a gente faz todo o tratamento, quando dá alta para a pessoa volta para a rua, né? E vira um círculo vicioso, porque volta para a rua, volta para as drogas e volta para o hospital, né? Então a OAB ela quer fazer trabalho em parceria, seja com o Hospital Vida, outra instituição, e também com o poder público, para a gente tentar identificar uma solução para isso. E a OAB vai atuar de forma política, administrativa ou, se preciso, judicial, né? A gente não quer esconder a população de rua, né? Ou como a gente ouve falar de cidades que colocam dentro do ônibus e entregam em outra cidade. A gente quer tentar resgatar a dignidade dessas pessoas. Então é uma das visões que a gente tem a respeito da defesa dessas pessoas com uma condição grande de vulnerabilidade. Eu tenho percebido no nosso bate-papo que a justiça social é um ponto alto aí da atual gestão de vocês, né? De que maneira que vocês pretendem trazer isso como uma marca mesmo da gestão de vocês? Vocês já deram vários exemplos. É de fato essa percepção verdadeira que vocês querem dar essa cara de apoio mesmo na justiça social? Na verdade, padre, é um dever da OAB, né? Então, acho que independente se é a nossa gestão a anterior ou a próxima, uma das finalidades que a OAB tem, prevista em lei, é justamente a defesa da justiça social. E, às vezes, né, como o senhor bem colocou aqui no início, né, às vezes quando a gente fala em justiça social, entendem com viés ideológico, político, a esquerda, a direita, etc., mas isso está totalmente separado do que realmente a OAB tem que fazer. Então, a OAB, enquanto instituição, a sua finalidade de defesa da justiça social é esse cuidado da advocacia, do fortalecimento da advocacia, para que a sociedade seja protegida, para que os direitos individuais de cada um sejam protegidos quando tem uma advocacia fortalecida. Então, hoje, né, enquanto instituição, nessa nossa gestão, o que a gente fez um pouco diferente, podemos dizer, de outras gestões no que diz respeito à justiça social, principalmente a parte de inclusão, né? Então, aquilo que a gente já trouxe aqui da questão das mulheres, do GAMA, do Grupo de Apoio à Mulher Advogada, do Disque Prerrogativa Mulher, então, esse cuidado com o gênero feminino, né? Nós temos comissão, já desde algumas gestões anteriores, a Comissão de Igualdade Racial, que também e minorias sociais, que é uma comissão muito forte, muito atuante no OAB, e não só na advocacia, mas também na comunidade, na sociedade. Nessa gestão, a gente construiu e implementou uma comissão fortíssima, que é a Comissão da Diversidade Sexual. Então, a OAB está cada vez mais, né, sendo inclusiva, cada vez mais chegando próxima de toda a diversidade, tanto da advocacia quanto da sociedade. Mas eu entendo, Padre Jefferson, que isso não é algo
que é exclusivo dessa gestão, mas é algo que é finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, independente de qual seja a gestão, né? E separado de qualquer viés político partidário. É uma obrigação legal que nós temos enquanto instituição. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando o Conexão Alvorada e no episódio de hoje nós estamos tratando de um tema tão importante aí com o presidente e a vice-presidente da subseção OAB Londrina. Estamos tratando aí da questão da justiça social e tudo que permeia essas necessidades. Doutor Mário, vamos agora falar um pouquinho de transparência, de parcerias e compromissos futuros, agora no nosso último bloco. Como que a OAB tem garantido essa transparência, essa boa governança dentro da OAB Londrina? A gente administra dinheiro que não é nosso, né? Dinheiro da advocacia, né? Que paga a anuidade. Mas essa anuidade não vem para a subseção de Londrina, né? Ela vai para a seccional, que distribui parte para a Caixa de Assistência dos Advogados, parte para o Conselho Federal. Então nós não temos receita própria na subseção de Londrina. Nós temos uma subvenção mensal que é paga para despesas ordinárias e os projetos locais. O que a gente faz em termos de transparência? Todos os meses nós somos obrigados a prestar contas de cada centavo que a gente gasta, indicando no que foi gasto, por quê. Isso é enviado para Curitiba. Curitiba faz uma auditoria por uma empresa terceirizada para identificação de correção na prestação de contas. Isso é aprovado pelo Conselho Estadual e depois remetido para o Conselho Federal, onde passa por nova auditoria e aprovado pelo Conselho Federal. Depois desse caminho acontecer, e se tiver tudo certo com as contas, a subvenção do mês seguinte é liberada. Então a gente só recebe a subvenção se a prestação de contas for aprovada. E a gente tem mecanismos para que o advogado e a advogada acesse onde que a OAB está gastando dinheiro, né? Então nós temos no site um portal de transparência, onde não só desse mês, mas historicamente quais foram as prestações de conta. Nós queremos trazer essas informações que está lá no site da seccional, que é quem administra o dinheiro, para o nosso site. Então nós estamos produzindo uma alteração no nosso site para que o advogado da subseção de Londrina, desses 16 municípios, possa acessar, sem ter que procurar lá Londrina no balancete inteiro da seccional, saber quanto custou a viagem da Thalita para uma reunião em Curitiba, né? Quanto ela gastou, onde ela ficou, né? O Mário foi lá, ontem nós fizemos uma viagem... Uma viagem, né, do lado aqui para Cambé, né? Então a gente foi atender lá, fazer uma reunião de diretoria junto, que a gente está fazendo isso em todas as comarcas, em todas as cidades da subseção, nessas 16, descentralizando a gestão em Londrina e levando a gestão para o local, né? Então, para ouvir de perto a advocacia local. Então, quanto custou isso para a OAB? Né? Então, em breve, no nosso site terá essa questão de acessar quanto Londrina recebe de subvenção por mês e para onde está indo esse dinheiro, né? E em relação à governança, a gente está criando mecanismos como esse de transparência e trazendo a prestação de serviços com grau de excelência para dentro da OAB. Nós temos que prestar de serviços para a advocacia. Nós criamos agora um instrumento de comunicação para melhorar a comunicação, que o advogado vai, por qualquer motivo, ligar para a OAB, entrar em contato com a OAB,
A OAB está criando um instrumento de inteligência artificial que vai identificar esse número aqui, a doutora Thalita Fidelis está ligando. Né? A última vez que ela ligou foi sobre esse assunto e foi solucionado ou está pendente para a gente ter um histórico de todas as ligações. E já vai perguntar para a Thalita qual setor ela quer conversar. Então já vai encaminhar para ser atendida por uma pessoa, né, que já vai ter o histórico de todas as ligações que a Thalita teve, com as soluções para ver se é o mesmo problema, se não é o mesmo problema, grau de satisfação. E qualquer ligação, ainda que seja para dar bom dia para o funcionário da OAB, o advogado, a advogada que ligar vai ter um número de protocolo para saber formalizar o contato e não ficar algo perdido. Eu liguei e não teve resposta da OAB, então tudo vai ter uma resposta. Né? Ainda que seja, não, isso não é possível fazer, mas o advogado e a advogada vai ter a sensação de que a OAB está sempre atenta ao que está acontecendo com ele. Né? Então é isso, é melhorar a eficiência e a comunicação com a advocacia. No caso, ainda falando de transparência, por exemplo, um advogado presta serviço para mim e de alguma forma eu me sinto lesado. Eu também posso reclamar desse profissional na OAB? Pode e deve. Né? Se não houve algum comportamento infracional do advogado, ou por negligência na prestação de serviços, ou por cobrar acima daquilo que é um limite ético, são abertos processos disciplinares que a OAB, tomando consciência disso, pode até exercer um poder disciplinar de ofício. Né? Esse advogado pode ser censurado, advertido, suspenso e até em alguns casos excluído dos quadros da OAB. Né? Então, informar a população a que se sentir prejudicada por qualquer tipo de profissional, que informe imediatamente a OAB, porque é interesse da OAB a qualificação da advocacia. Doutora Thalita, eu acompanho assim, às vezes algumas ações que tenho alguns amigos advogados e vejo que tem outras coisas assim também mais de lazer, por exemplo, né? Vejo que tem um coral, não sei se tem ainda, mas sim, vi o pessoal atuando nesse coral. Vocês também se preocupam com esses tipos de ação para os advogados? Sim. Nós temos, né, além junto com a OAB, nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, e nós temos assim, uma diversidade de serviços que é de saúde, serviços, não só serviço de saúde médica, psicológica, mas serviço de saúde física também, para esse advogado. Então, hoje, o que nós temos aqui em Londrina? Além do coral, nós temos a corrida legal, então tem uma equipe de corrida para quem gosta de correr, corrida de rua. Estamos abrindo agora o vôlei legal também, que é para quem gosta de jogar vôlei. Temos o futebol já, que é um campeonato Peladeiros, que já é um campeonato muito famoso na nossa subseção de Londrina. Então, advogados jogando futebol. Agora, nós tivemos recente, padre, uma novidade que foi assim, a advocacia ficou eufórica com essa novidade, que foi a parceria que a OAB fez, a Caixa de Assistência, com a Well Hub, que é a antiga Gympass. Então, hoje o advogado e a advogada consegue, por R$ 35,90, fazer uma academia, né, pagamento mensal, consegue fazer uma academia de escolha dele, de escolha dele, tem mais de 42 mil academias. Isso foi, em 24 horas, padre, 5 mil advogados se inscreveram no Well Hub aqui no Paraná. Então, assim, foi um alvoroço, né? Então, a gente vê que existe essa preocupação do advogado com o bem-estar dele, mas a OAB também se preocupa com isso. Então, nós temos o almoço mensal, que uma vez por mês a gente reúne a advocacia, os aniversariantes não pagam almoço naquele dia, a gente reúne a advocacia num local para conversar, para trocar realmente experiências, confraternizar, né? Além de toda essa parte de esporte, temos possibilidade hoje de fazer consulta psicológica gratuita através da Caixa de Assistência. Nós temos vários convênios com a Caixa de Assistência, com várias empresas de saúde, comércio, farmácia, onde o advogado consegue desconto. Então, é um cuidado da advocacia, padre, que não está apenas para o nosso exercício da profissão, mas a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa casa, aquilo que realmente a gente precisa enquanto ser humano de uma formação completa. Então, a OAB tem esse cuidado, sim, é um cuidado que tem se ampliado cada vez mais. Que bom.
Nós estamos agora partindo para os últimos minutos do nosso podcast. Eu gostaria então que o Dr. Mário e a doutora Thalita deixassem uma mensagem, né? Não só, lógico, para os advogados, mas também para toda a sociedade civil que nos escuta, sobre o trabalho que a OAB faz e preza em relação à justiça. Padre, eu queria dizer, segmentar em 3 partes essa mensagem final. A primeira para a advocacia como um todo. Essa gestão vai cuidar de prestar serviços com alto grau de excelência e qualidade de advocacia. Nós vamos revolucionar isso e começar a tratar o advogado e a advogada como cliente da OAB, e não só cuidar da parte disciplinar, que continuará evidentemente como um instrumento de proteção até da sociedade, para que o mau profissional não cause prejuízo social, mas nós vamos prestar cada vez mais serviços para a advocacia, para melhorar a condição de vida do advogado ou da advogada. Para o jovem advogado, além dos benefícios e vantagens tratados com acolhimento pela Thalita, eu quero lembrar que nós temos o melhor programa e referência nacional para o jovem advogado que está começando num ambiente hostil, que é todo o mercado de trabalho, especialmente na advocacia. Ele conta na OAB com algumas facilidades. A primeira é uma linha de crédito com juros muito abaixo do mercado, para que ele possa montar o seu escritório e ter um giro de capital. Nós temos acesso à ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, com inúmeros benefícios, como biblioteca virtual gratuita, como repositório de jurisprudência também gratuito. Nós temos aqui também publicações, recebimento de intimações publicadas também de forma gratuita, para que o advogado possa ter alguma facilidade para entrar nesse caminho. E para a sociedade dizer que a OAB em nenhum momento ficará silente ou omissa ou será negligente em questões importantes da política pública local. Nós já atuamos contra a extinção de secretarias que entendíamos importantes para a sociedade londrinense. Não que a gente quer qualquer tipo de ingerência sobre a administração pública, mas a gente achava que no primeiro dia de governo não havia ainda um estudo fundamentado para dizer se seria melhor ou pior a extinção da secretaria. Então a gente queria mais debate com a sociedade para assim tomar a decisão de extinção ou não. E hoje nós temos aí já preparado uma nota a respeito do projeto de lei que está sendo votado hoje para acumulação de salários para secretários e serventuários do município público, que além da ilegalidade no próprio projeto de lei, me parece que não é o momento financeiro para se criar mais despesas. Então tudo isso é a atuação da OAB. Nós vamos atuar com a advocacia, melhorando a condição de vida do advogado, do jovem advogado, do advogado antigo, e a sociedade nós vamos estar vigilante para que em sua defesa sempre. Até, padre, essa questão da OAB dentro da sociedade, da comunidade, nós temos vários conselhos municipais importantes aqui em Londrina, que tem cadeira da OAB e que nós temos advogados e advogadas nessas cadeiras como membros que participam, que votam, então que estão dentro dos conselhos municipais, mas com esse olhar da instituição, com esse olhar da OAB, com esse olhar da advocacia, né, para evitar, então, que a gente tenha alguma inobservância de lei, para que a gente tenha situações em que há uma violação de algum direito. Então, esses advogados e advogadas que são nomeados hoje, né, que são indicados pela OAB e fazem parte dos conselhos municipais, exercem uma função muito importante, representando a OAB, representando a advocacia, dentro de questões públicas, né, questões políticas aqui do nosso município. E um ponto que eu queria colocar aqui para fechar, que foi uma criação do Mário, mas acho que ele esqueceu de falar, né, que é muito importante para a nossa advocacia, foi que essa foi a primeira gestão, né, graças a uma ideia do Mário mesmo, em que a OAB ouviu o advogado. Então, a gente realizou agora no primeiro semestre uma pesquisa, isso nunca tinha sido feito aqui em Londrina, para ouvir o advogado e saber o que eles querem.
o que dá certo, o que está dando certo, o que eu gosto dentro da OAB e o que eu não gosto. Para que eu preciso da OAB e o que eu não preciso. Ou se eu tenho uma ideia que eu acho que a OAB poderia fazer e não fez ainda. Então, nós realizamos uma pesquisa com um instituto de pesquisa muito sério aqui em Londrina. Essa pesquisa encerrou recentemente, os resultados foram levantados, nós vamos apresentar o resultado dessa pesquisa para a advocacia em breve, e é realmente trazer uma advocacia, como o Mário coloca bem, participativa, né? E não só em que a gente tem uma gestão, uma liderança impondo algo, mas ouvindo realmente o advogado, entendendo quais são as suas demandas, quais são as suas dores e implementando isso. Então a gente quis fazer isso logo no início, porque nós temos ainda 2 anos e meio pela frente para conseguir implementar esses projetos, esses propósitos que a própria advocacia está trazendo para a gente. Então, tornar a OAB, né, não só de quem está na gestão da OAB, mas de toda a advocacia, porque ela é realmente a casa do advogado. Então, essa união das questões sociais, questões da comunidade, da nossa cidade, com o fortalecimento da advocacia, padre, isso é algo que a OAB Londrina está empenhada, né? Então, eu tenho certeza que nesses próximos 2 anos e meio que ainda faltam, nós vamos dar mais efetividade a isso, né? E a gente espera contar realmente com a sociedade, com a comunidade, nos nossos diversos canais, rede social, Instagram, e-mail, telefone, que se tem alguma demanda que gostaria que a OAB atuasse, gostaria que a OAB auxiliasse, que nos procurem realmente. Nós temos um grupo grande de advogados e advogadas que trabalham voluntariamente para a advocacia e para a sociedade. Então, que a sociedade realmente nos procure para isso, e a gente está à disposição para colaborar, com toda certeza. Que bom. Foi uma alegria receber vocês no nosso podcast hoje, Conexão Alvorada. Que Deus continue abençoando a missão de vocês. Amém. E também a OAB Londrina. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio Conexão Alvorada. Até a próxima. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.